Livro dos Espíritos, as Leis Morais, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Livre-arbítrio. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Uma vez que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objetivo com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são os do espírito antes sua encarnação, conforme for ele mais ou menos avançado. Elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições, mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Questão 846. O organismo é sem influência sobre os atos da vida, e se ele tem uma influência, não faz às custas do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se o homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu próprio espírito que o possui e que lhe dá, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, porque ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, uma vez que age assim por sua vontade. Questão 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento e, desde então, não tem mais liberdade. Essa aberração, frequentemente, é uma punição para o espírito que, em uma outra existência, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. Questão 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não,
porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Questão 849. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável pelo que fazes do que um selvagem. Questão 850. A posição social não é, algumas vezes, um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo, leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos.